El momento ha llegado. Todas las naciones, todos los medios de comunicación, la Iglesia de Jesucristo, se reúne para oír al regidor de los gentiles, el que murió, resucitó y volvió a vivir, el único que quita el velo, el que edifica su iglesia. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Olá, abençoados. O tema de hoje é violação a uma cobertura. Te deixamos com Jesus Cristo homem. Abençoados com todas as bênçãos. O tema de hoje é violações a uma cobertura ou a cobertura. Nesse caso, a cobertura angelical. Há várias coberturas, mas vamos começar pela primeira. Há uma que é a cobertura ministerial, outra é a cobertura matrimonial, que a Bíblia fala das cabeças representantes que têm uma cobertura. Bem, quando falamos de cobertura, Deus tem uma cobertura, a cobertura angelical. No passado era a Arca do Testemunho, que se manifestava através de anjos. E sempre os anjos têm sido a cobertura, tanto no Velho Testamento como no Novo Pacto ou no Novo Testamento. Agora note que, falando dessa cobertura no Velho Testamento, veja como diz Isaías, capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomar conselho, dando a entender que essa cobertura dá conselho. E conselho não de mim, para se cobrirem com coberta. Diga comigo, cobertura. Deus tem uma coberta. E não de meu espírito. Acrescentando pecado a pecado. Bom, no Velho Testamento havia pecado. Que se apartam para descer ao Egito, tipo de mundo, e não perguntaram de minha boca para se fortalecerem com a força de Faraó e pôr sua esperança na sombra do Egito. Mas a força de Faraó vos mudará em vergonha e o amparo da sombra do Egito em confusão. Diz, verso 5, todos se envergonharão do povo que não lhes aproveita, nem os socorre, nem lhes traz proveito, antes lhes será para vergonha e até para opróbrio. Então Deus tem uma cobertura e você não pode se apartar dela. Olha, por exemplo, a cobertura da rameira está em Isaías 25, 7. Veja como diz. Diz que Deus destruirá neste monte a coberta com a qual estão cobertos todos os povos. E esse é Jesus de Nazaré. E o véu que envolve a todas as nações. Diz, destruirá a morte para sempre e enxugará o Senhor toda lágrima de todos os rostos e tirará a afronta de seu povo de toda a terra, porque assim disse o Senhor. Quer dizer que o véu das nações, Jesus de Nazaré, e os apóstolos, essa cobertura, a vinda de JH veio destruí-la. Por exemplo, a nossa cobertura não é Jesus de Nazaré. No futuro, falaremos muito mais especificamente acerca desse véu, como Jesus anunciou, como ele antecipou isso. Porque tua cobertura sou eu. Agora, por que eu sou tua cobertura? Porque tenho em minha boca o evangelho correto, as instruções dessa cobertura em dia. Uma segunda cobertura, tive compartilhando com Liz, minha amada Liz, nessa semana, que há muita gente sofre no ministério, e é pela cobertura matrimonial, que se violam umas leis
da cobertura matrimonial e ao violar, as pessoas sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Por exemplo, vamos a Efésios capítulo 5, verso 21, quando fala da coberta matrimonial. Verso 21 diz: submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. As casadas estejam sujeitas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é coberta, é cabeça. O marido é cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. Vê aí as duas coberturas? A cobertura Cristo, a espiritual da igreja, e a coberta matrimonial. Diz, a qual é seu corpo e ele é seu Salvador. Assim que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam a seus maridos em tudo. Quer dizer que a mulher está submetida a seu marido em tudo, diz aí. Agora, também há um conselhinho. Verso 25, maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Se o marido quer que a mulher esteja sujeita a ele, ele deve amá-la e cuidá-la e protegê-la, assim como Cristo cuidou de sua igreja e a resgatou. Então, eu estava compartilhando com Liz, por exemplo, eu tive 5 filhos do meu primeiro matrimônio, então eu era fortezinho em certas... Eu era amoroso, mas também era forte. Por exemplo, 5 filhos, imagina que um deles me dissesse, eu quero frango, não, eu quero bife, não, eu quero hambúrguer. Tem que ser uma só comida. Imagina, então já não é a coberta de Jesus, era o restaurante de Jesus. Tinha que preparar comida diferente a cada um deles. Não. Eu era durinho. Se não comem isso, não comam. Ninguém morre se deixar de comer um dia. Olha, numa prisão, 3.000 presos. Imagina que cada um exija. Então já não seria uma prisão, seria o restaurante dos presos. Então, a pessoa tem que ser disciplinado com os filhos. É forte, né? Bom, certas complacências e essas coisas tem que ter cuidado. Não por não comprazer, senão pelo dano que se faz ao rapaz quando ele, então, não vai querer formar uma cobertura, não vai querer sair de tua coberta, não vai querer sair de sua casa. Olha, eu conduzi em uma forma que me lembro que Sandy, tão logo cumpriu 18, disse, papai, olha, eu consegui um trabalho, quero me mudar. Claro, comigo é uma disciplina e ela queria experimentar sua própria liberdade. E Joan também fez assim, e todos em particular. Tcheu foi aquele que ficou um pouco mais, mas também saiu. Porque o pai e a mãe preparam seus filhos para que desejem sair como a águia, com suas águiazinhas que tem aí no ninho, e já quando veem as suas asas, começam a empurrá-las para que aprendam a voar e se tornam independentes. Mas se em tua casa tu tem um restaurante, imagina. Em tua casa pedem uma coisa e você dá, o outro pede outra e você dá, e dá. Então você vai mal acostumando. Não estás disciplinando. Lembra que Deus é amor. Mas Deus disciplina seus filhos, corrige e os castiga, os açoita. Naturalmente, isso não são golpes, estamos falando aqui de disciplina. Disciplina é levar os filhos em uma ordem, não? Então, o correto é submeter uns aos outros em amor e em autoridade e em humildade. Se observamos esses conselhos, vamos ter matrimônios sãos com filhos obedientes. E os filhos olham muito a mamãe e ao papai e aprendem daí, se manifestam daí. Assim que abençoados com todas as bênçãos, até o próximo calqueio, onde seguiremos aprendendo do conselho da palavra de Deus para todos nós. Até logo, abençoados.
Oi, que bom te ver. Como você está? Estou bem, e você? Mais ou menos. Muito cuidado com o que você diz. Está escrito que os que amam ao Senhor, todas as coisas obram para o bem. Romanos 8:28 diz: E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Se você pensa que ama ao Senhor, então nunca pode estar mal ou mais ou menos, porque todas as coisas te obram para o bem. Pense antes de falar.